E hoje nós vamos estar ministrando uma palavra no Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos falar de um encontro com Jesus, os seus desdobramentos, e como que essa pessoa aqui passou a andar com Deus também, a andar com o Senhor. Então, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 em diante. Acompanha comigo, irmãos, em nome de Jesus. Acredito que tem a leitura aqui também no telão, aqui atrás. Você pode acompanhar. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Em algumas versões está escrito que era necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? E bem assim, meus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem mesmo neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: o que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros:
ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no meu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco nessa manhã, através da tua palavra. Querido, meigo, doce Espírito, ministra aos nossos corações, dominando as nossas mentes e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós repreendemos todo o mal, toda obra contrária, toda a oposição à ministração da tua palavra, que seja cancelada agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor da glória, eu te peço por graça e misericórdia, que no abrir e fechar dos meus lábios nessa manhã, o Senhor venha falar a cada coração. Fala conosco nessa manhã, Senhor, pois nós precisamos ouvir a sua voz. E nós te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Meus irmãos, o tema aqui da mensagem de hoje é o dia em que a sede se encontra com a fonte. Aleluia. O dia em que a sede se encontra com a fonte. E no desdobramento aqui da mensagem, você vai entender melhor. Nós lemos aqui o texto de João, capítulo 4, do versículo 1 ao 42. Fiz questão de ler todo o texto nessa manhã, para que a palavra de Deus ela possa falar poderosamente ao teu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Nós lemos aqui no capítulo de número 4, especificamente no versículo de número 4, que Jesus precisava passar para o outro lado e ele precisava passar por Samaria. Ele sai de Jerusalém e precisava passar por Samaria, e o texto está dizendo que era necessário ele passar por Samaria. Essa não era uma rota comum. Na verdade, era um caminho evitado pelos judeus. Os judeus não passavam por Samaria. Embora Samaria ficando dentro de Israel, Samaria pertencia a um povo gentílico por causa do problema que teve nos dias dos reis de Israel. O rei Oséias, ele era um péssimo rei, e Israel naquela ocasião, mais uma vez, era oprimida pela Assíria. O rei da Síria transportou o povo de Samaria para a Síria, pegando os nobres, os jovens de boa aparência, os jovens cultos, e transportou as pessoas para a Assíria e deixou as pessoas defeituosas, as pessoas pobres em Samaria. E o que o rei da Síria fez? Pegou pessoas de outras nações que adoravam outros deuses e trouxe essas pessoas para Samaria, pelo que houve casamento misto dentro de Samaria. Então esse casamento misto que houve em Samaria deu legitimidade para que esses povos idólatras pudessem morar na terra. Porém, eles eram conhecidos como os samaritanos, gentios, adoradores de outros deuses, mesmo estando dentro de Israel, na terra de Israel. Os judeus não falavam com os samaritanos, porque os samaritanos eram idólatras e adoravam outros deuses. Então eles evitavam passar por Samaria. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, está dizendo que era necessário Jesus
passar por Samaria. Era necessário Jesus passar por esse lugar, uma rota completamente incomum e evitada. Os judeus não passavam por ali. E eles evitavam os samaritanos por causa de séculos de inimizade e preconceito. Mas Jesus não evita caminhos quando sabe que há uma alma sedenta no final da estrada. Ele vai ao encontro de uma mulher esquecida pela sociedade, marginalizada por sua história, mas lembrada por Deus. Aleluia. Jamais esquecida por Deus. O texto está dizendo que era necessário Jesus passar por aquele lugar, por essa alma, pela vida dessa mulher, conhecida como a mulher samaritana. Jesus chega ao poço de Jacó ao meio-dia. Coisa interessante, Deus tem os seus caminhos e tudo que o Senhor faz é com intencionalidade. Você observa que ele foi passar por Samaria e ele chegou no poço. Em que horas que ele chegou no poço? Na hora certa, meio-dia, o sol está rasgando. É o horário que todo mundo tem sede. E de forma intencional, Jesus chega no poço ao meio-dia. E ele estava ali já cansado daquela viagem. E ali acontece um dos encontros mais profundos das Escrituras Sagradas. No poço de Jacó, que representa tradição, história e sede física. Agora, a sede física daquela mulher se encontra com a fonte de águas vivas que é Jesus, aquele que sacia a sede da alma. Tanto Jesus como a mulher foram para o poço para saciar as suas sedes físicas, porém com um grande propósito de Deus. O propósito da mulher era ser saciada na sua sede física. E o propósito de Jesus, cansado da viagem, também era ser saciado na sua sede física. Porém, como Deus e Jesus era Deus, ele queria ir àquele lugar para saciar a sede espiritual daquela mulher que tinha uma sede espiritual e não sabia que estava sedenta. E Jesus foi até aquele lugar. Então foi um encontro, meu irmão, da sede. O encontro que a sede se encontrou com a fonte de águas vivas. Neste encontro entre o poço e a fonte, Jesus nos ensina algumas verdades poderosas sobre como ele se revela para aqueles que andam com ele, ou para aqueles que andam com Deus, ou para aqueles que desejam andar com Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse encontro ali no poço com a mulher samaritana é que Jesus ele rompe barreiras para alcançar os sedentos. Deixa eu dizer uma coisa para você pelo Espírito Santo. Se Jesus tiver que romper barreiras hoje aqui, barreiras para alcançar a sua vida, ele vai romper barreiras. Não existem fronteiras, não existem barreiras, não existem tradições, culturas, lugares ou camadas da sociedade que Jesus não possa penetrar. Ele entra e penetra em qualquer lugar. João capítulo 4, do versículo 7 ao 9, diz assim, meus irmãos. Olha aí o texto. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus pede água a uma mulher que ninguém valorizava. A mulher estranha. Ela diz, como tu que é judeu, que é de Israel, vai falar comigo? Jesus ele quebra essa estrutura religiosa. Jesus quebra a barreira étnica entre judeus e samaritanos. E era necessário, e é necessário nós quebrarmos esse problema. Nós somos brasileiros, mas nós estamos aqui por todos os povos. Nós não estamos aqui só pelos brasileiros. Nós estamos aqui pelos americanos, nós estamos aqui pelos nossos irmãos hispanos, nós estamos aqui pelos haitianos, pelos chineses, pelos ingleses, pelos russos, pelos japoneses. Pastor, e a comunicação? Aí pede graças a Deus e vai em nome de Jesus, meu irmão. Amém? Você fala inglês? Com certeza eles também. Então anuncia, quebra
a barreira étnica. Jesus quebrou. A primeira coisa que eu aprendo aqui, Jesus quebrou uma barreira étnica. Segunda coisa que Jesus faz, Jesus quebra uma barreira de gênero. Hoje está uma bobagem esse negócio de gênero, irmão. Gênero é homem e mulher, esse é o aprendizado. É bíblico, eu estou aqui defendendo a Bíblia. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Amém? Está na Bíblia, irmãos. Então ele quebrou essa barreira. Inclusive uma barreira religiosa de que homens também não falavam com mulheres. E ele falou em público. Isso era uma barreira religiosa. O homem não podia falar com mulher em público. Gente, eu fui a Israel em 2012. E aí eu estou com a minha esposa, vimos lá um casal de judeus, uma família, tinha uma criança, de judeus ortodoxos, vestidozinho de preto, no quipá, tudo direitinho. E aí eu fui ali arranhando com eles, falando e pedi para tirar uma foto com eles. O homem aceitou. E na hora que eu fui tirar a foto, meus irmãos, eu fui botar minha mão em cima da mulher. Ah, meu irmão, a mulher fez assim. Eu levei um susto. Aí a minha esposa, não pode botar a mão na moça. Aí eu falei, gente, eu só ia tirar uma foto. Desculpa, né? Então isso aqui é uma verdade, até os dias de hoje. Falar em público não pode, ela só falou com a gente que ela estava com o marido dela, nem botar a mão. Agora Jesus chega ali, quebra essa barreira de gênero, ele fala com a mulher em público, e a primeira coisa que ela fala é, pode tu judeu falar comigo que sou mulher e samaritana? Duas barreiras, ela era samaritana e ela era mulher. Outra barreira que Jesus quebra é essa barreira religiosa, ele era mestre judeu, falando com uma mulher com um passado duvidoso. Jesus ainda hoje, irmãos, rompe preconceitos, estruturas religiosas rígidas, muros que a sociedade levanta para se encontrar com quem está sedento de verdade. E o sentido disso tudo aqui é o amor. É o amor pelo qual ele sente por aqueles que estão longe, pelo perdido. Por isso que ele passou por Samaria. Por isso que foi necessário ele passar por Samaria. A segunda coisa que eu quero pensar com vocês aqui é que Jesus revela a sede que está por trás da sede da mulher samaritana. Olha João capítulo 4, no versículo 10. Olha o que ele fala. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria águas vivas. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Irmãos, aí o texto segue. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Disse Jesus: vai, chama o teu marido. Ao que lhe respondeu: não tenho marido. Replicou Jesus: disseste bem que não tem marido, porque tivesse 5 maridos, e esse que agora você tem não é teu marido. E isso disseste com verdade. Olha o que Jesus revela, que Jesus já falando com ela, e o texto já revela a sede que estava por trás da sede dessa mulher. Jesus oferece algo mais profundo. Jesus oferece água viva. E Jesus fala para ela: olha, se você beber dessa água, desse poço, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Aleluia. A mulher não entende. Ela pensa que é uma água física. Mas Jesus está falando da alma. Jesus toca na raiz da sede. Vai chamar teu marido. Revelando que ela teve 5 e o atual não era o marido dela. Então ela tinha um problema na alma dela sério. 5 maridos, 5 casamentos que terminaram, 5 casamentos que se quebraram. E o marido que ela tinha agora não era marido dela. E Jesus, ele não acusa, mas revela com amor a dor oculta daquela mulher. A carência emocional, os traumas e o vazio do interior dela. A sequidão do interior dela que precisava de águas vivas para ter vida dentro de si mesma. Para que a alma dela
pudesse ser saciada. Talvez essa mulher tentava saciar a sede dela nos relacionamentos. Ela teve 5 relacionamentos, casamentos, não deu certo, e estava no 6º relacionamento, e esse camarada não era marido dela. Muitas vezes buscamos matar a sede da alma em poços rasos, em relacionamentos, em vícios, em status, em religião, no dinheiro, no trabalho. Mas eu tenho uma notícia para você nessa manhã. Você está preparado para receber? Só Jesus, a fonte eterna, pode curar o interior e saciar a nossa alma. Só Ele, meus irmãos. Só Ele pode saciar a sede da nossa alma. O salmista Davi já falava no Salmo, assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim, ó Deus, a minha alma tem sede de Ti. A minha alma tem sede do Deus vivo. Aleluia. Almas sedentas. A fonte de água viva está aqui nessa manhã para saciar a tua sede. O Senhor Jesus está aqui nessa manhã para saciar a sua sede. A Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, meus irmãos. Aleluia. Quem tem sede, bebe da água viva. E essa mulher, ela tinha um cântaro que ela pegava as águas, ou a água para beber naquele poço. E esse cântaro marca esse tempo passado da vida dessa mulher. Esse cântaro marca um tempo na vida dessa mulher. Marca a identidade dessa mulher. Marca esses 5 casamentos e esse homem que ela estava vivendo agora com ele, que não era o marido dela. Esse cântaro representa isso. Mas a Bíblia diz que quando Jesus fala: eu sou o Messias que falo contigo. Porque se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que te pede de beber, você me pediria e eu te daria águas vivas. Aí ela fala, a primeira coisa que ela fala: Senhor, o Senhor não tem cântaro, o Senhor não tem um cântaro para tirar água. Sabe por que Jesus não tinha um cântaro? Porque o nosso Senhor não tem pecado, não tem história no passado. Ele não tinha uma história trágica de pecado no passado. Ele estava oferecendo para ela uma água viva, uma água poderosa. E aí a terceira coisa que eu quero pensar com vocês: Jesus transforma a sedenta em um mensageiro. Jesus transforma essa mulher samaritana que era uma sedenta em um mensageiro. Olha aí o versículo 19, irmãos. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Ela corre para a cidade, ela deixa o cântaro dela. O texto diz que ela deixa o cântaro e corre para a cidade. Versículo 8. 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Aleluia! Ela deixou o cântaro e correu para a cidade. Ela deixou aquele cântaro que representa uma história, um passado triste. E aquele cântaro que matava uma sede física, mas que também representa uma história triste, corre para a cidade para anunciar aos homens da cidade quem ela havia encontrado. Ela reconhece que ele era profeta. E depois Jesus se revela como Messias para ela. Isso muda tudo. Ela larga esse cântaro, o símbolo da sede antiga, e corre para a cidade. Uma mulher envergonhada se torna evangelista de Samaria. Glória a Deus. Se eu tivesse que colocar um tema sobre uma mensagem acerca dessa mulher, eu colocaria a evangelista samaritana. Que ela se tornou uma evangelista. A cidade vai até... Irmãos, ela vai lá anunciar que encontrou com ele imediatamente.
E imediatamente, quando ela anuncia, o povo crê e ela traz o povo até Jesus. Você está entendendo isso? A cidade vai até Jesus e muitos creram por causa do testemunho dela. Depois os próprios samaritanos pedem a Jesus, fica aqui 2 dias com a gente, né? Fica aqui com a gente um pouco. E Jesus fica 2 dias, porque era só uma passagem por um lugar. Jesus agora fica 2 dias e esses samaritanos decidiram andar com Jesus. Eles decidiram parar para ouvir as suas palavras. Eles decidiram ser ensinados acerca dos ensinamentos de salvação, da palavra de salvação. E o texto diz que muitos creram por causa do testemunho dela. Depois os próprios samaritanos disseram, agora cremos, não apenas porque do que disseste, mas porque nós mesmos ouvimos. Aleluia! Aleluia! Nós mesmos ouvimos. E o texto vai dizer, meu irmão, nós mesmos cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente quem? Quem, irmãos? O Salvador do mundo. Versículo 42. Eles chegaram para a mulher samaritana, foi muito bom você ter ido lá para falar com a gente, que você encontrou com ele aqui no poço, e que ele te deu uma palavra, e que ele revelou a sua vida, e que ele falou que ele é a água da fonte, que ele é a água viva. Mas hoje não foi mais pelo que você falou. Hoje foi porque nós ouvimos e cremos que verdadeiramente esse homem, ele é o Salvador do mundo. Aleluia! 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 Ele é o Salvador do mundo. Ela está com saudade desse glória aí, dessa... Aleluia. Aninha, meu Deus! Aleluia! E aí eles disseram para a mulher samaritana, agora nós cremos, porque ouvimos e vimos que ele é o Salvador do mundo. Quando alguém anda com Deus, sua vida vira testemunho vivo. A mulher que evitava as pessoas agora atrai pessoas para Jesus. Aleluia. A mulher que era evitada por pessoas agora atrai pessoas para Cristo. Olha o que Jesus faz. Quem tem um encontro com a fonte se torna canal para os outros beberem também. Aleluia. Antes ela pegava a água do poço com um cântaro para saciar a sua própria sede. Agora ela recebeu águas vivas. E além de ter a sua sede saciada, ela está sendo um instrumento para que outros bebam também. Amém. Não da água do poço, mas das águas vivas. Quem está entendendo? Andar com Deus faz isso, irmão. Andar com Jesus faz isso. Nós somos fontes. Você pode ser um poço, mas você também pode ser uma fonte de água viva. Uma fonte de água viva sacia a sede dos sedentos. E saciar a sede dos sedentos é levar Jesus para elas. Aleluia. É anunciar Jesus para elas. Aleluia. 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 A mulher samaritana andou com Deus. E não apenas andou, ela correu. Ela proclamou. Ela foi um instrumento para toda uma cidade conhecer o Salvador. Tudo começou porque Jesus passou por Samaria. Não evite lugares duvidosos. Se for necessário, passe por lá, porque o Senhor tem propósito. Amém. Amém. O Senhor tem propósito. E o Senhor passava onde os pecadores estavam. Eu não estou falando que você tem que parar, mas se você tiver que passar e parar e tiver um tempo para ensinar e depois seguir o teu caminho, faça isso. Porque por causa de você, toda uma cidade pode ser transformada. Todo um lugar pode ser salvo. Amém. Jesus passou por Samaria. Talvez hoje, Jesus está passando por sua vida. E eu creio que Ele está passando por sua vida aqui hoje. Ele está passando por sua vida porque Ele passando pela sua vida aqui hoje, Ele também vai passar pela sua casa. Amém. Ele talvez hoje vai fazer você largar o cântaro antigo aqui. A sua história. Talvez não é uma história boa, porque quem tem cântaro tem história. Jesus não tinha canto porque Ele não tinha uma história ruim. Mas eu sei que nós temos alguns cântaros que nós precisamos abandonar e deixar e seguir o Mestre. E eu sei que Ele está passando aqui pela sua vida, por sua casa, pela sua história, porque Ele sabe
que há sede em mim e que há sede também em você. E Ele é a fonte de águas vivas. Aleluia. E Ele está aqui mesmo, para saciar as nossas sedes. Olha o que Ele disse para a mulher samaritana: se tu soubesse o dom de Deus e quem te pede água, tu me pediria e eu te daria águas vivas. Sabe qual é o problema? É que às vezes nós estamos diante de Jesus, sabemos que o Messias vem buscar a igreja, ele já veio, né? Buscar a igreja, já veio. E às vezes nós não acessamos verdadeiramente o propósito pelo qual Jesus veio até nós. E quando Jesus fala para aquela mulher, e quando ele revela para aquela mulher sobre o cântaro passado que ela tinha, aquela mulher vê que ele era o Cristo e ela corre, larga o cântaro para trás e vai anunciar imediatamente. Hoje ele te convida a deixar o cântaro do passado e beber da fonte que nunca se esgota. Aleluia. É um convite do Mestre. Largar o cântaro do passado. Essa água aí que não vai matar a tua sede. Essa água que talvez é um hobby, talvez é um prazer, talvez é um pecado, irmão. Pecado escondido. Se você largar esse cântaro, essa água desse poço, que sacia uma sede natural, física, carnal, você hoje pode beber das águas vivas. Amém. Você precisa substituir a fonte. Você precisa trocar o poço pela fonte de águas vivas. Você precisa abandonar o cântaro e reconhecer que quem tem a fonte não precisa mais de cântaro para beber água. Aleluia. Porque Ele faz nova todas as coisas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia! Tudo se faz novo. Tem uma água viva, uma água limpa, uma água natural, uma água espiritual para purificar sua vida, para te lavar, para te purificar, para fazer tudo novo, para começar uma nova história hoje na tua vida, porque Ele também está aqui. E Ele é a fonte de água viva. Ele é a fonte que sacia a nossa sede. Às vezes nós tentamos saciar a nossa sede em prazeres. Às vezes nós tentamos saciar a nossa sede nos matando de trabalhar. Às vezes nós tentamos saciar a nossa sede em jogos de azar. Às vezes tentamos saciar a nossa sede em relacionamentos. Às vezes tentamos saciar a nossa sede, quem sabe até mesmo em prostituição, em pornografia. Mas Ele é a fonte de água viva. E Ele está aqui, meu irmão, minha irmã, para saciar a sua sede. Nessa manhã, abandona esse cântaro. Deixa esse cântaro aí para trás. Jesus é a fonte de água viva e inesgotável que jorra para a vida eterna. E Ele está aqui na manhã desse dia. E não só pelo que eu estou falando, mas é porque você está crendo, é porque você está vendo, e é porque você está ouvindo, e você precisa ter a convicção que verdadeiramente Ele é o Salvador do mundo. Aleluia! Aplauda o Senhor, irmão. Aplauda Ele, a Ele toda glória, toda honra, todo louvor e toda adoração. Eu quero convidar você a se colocar de pé na manhã desse dia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ela abandonou o cântaro. Recebeu águas vivas. Ela recebeu um discipulado. Ela entendeu que Deus é espírito e que importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ah, meu Deus, essa mulher abandonou o cântaro, virou uma evangelista, entendeu o que é uma verdadeira adoração, entendeu que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E permita-me dizer isso aqui para vocês, os verdadeiros adoradores são os verdadeiros sedentos. São aqueles que querem mais de Deus. Aqueles que querem beber das águas. A Bíblia diz que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Quem ouve a voz de Deus, sabe que a voz de Deus é como muitas águas e está bebendo, está bebendo. Sabe o que eu estou fazendo aqui nessa manhã? Eu estou ministrando uma água viva, uma água limpa, uma água cristalina.
Uma água que tem poder de saciar a sede da sua alma. Aleluia. Não procure em prazeres. Não procure nas coisas materiais. Não. Em satisfações carnais. Em relacionamentos. Ou em poços rasos. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Só Ele tem poder de saciar, meu irmão, esse grito da tua alma de sede. Esse grito da tua alma de dor, de angústia. Esse grito da tua alma de desespero, de conflito, de angústia, de ansiedade, de depressão. Essa falta da tua alma, esse grito da tua alma, só Jesus, que é a fonte de águas vivas, pode saciar a sua sede. Só Ele, mais ninguém. E falo isso com autoridade, com quem já viveu tudo isso e bebeu dessa fonte. Aleluia. Se você beber da água desse poço de carnalidade, de vícios, de relacionamentos, de preocupações, por coisas materiais, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que Jesus te der aqui hoje, você nunca mais voltará a ter sede. Pastor, estou ouvindo essa palavra, então o que eu faço? Hoje você vai largar esse cântaro aqui. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui evangelizando. Porque quem bebe dessa água não quer beber sozinho, quer espalhar água por onde passa. Quem bebe da água quer ser instrumento, quer ser fonte também por onde passa. E oferece essa água por onde passa. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos nessa manhã. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Vai, igreja. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma Água que jorra sem fim. Muito bom, me declare. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, cante. Tu és Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Fala, cante. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, dá-me de beber, pois tenho sede. Declare. Mais buscar, Quero buscar em outras fontes. Oh, aleluia! Aleluia! não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és. Agora é o Senhor. Quem a minha alma esperou, Oh, aleluia! fonte da Bendito seja o nome do Senhor. me encontrou. Ele é a única fonte de águas O vivas. dom de Deus, o Messias.
o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra. Obrigado pela vida do teu povo aqui nessa manhã. Meu Deus, existem muitos samaritanos que necessitam de um encontro contigo para passar a andar contigo. Meu Deus, nessa manhã nós queremos deixar o nosso cântaro. Nós queremos deixar a nossa história do passado. E nós não queremos buscar mais água em poços rasos. Nós queremos a fonte de águas vivas que é o Senhor. E nós queremos beber dessa água, porque quem bebe dessa água nunca mais terá sede. E nós queremos o dom de Deus nas nossas vidas, Senhor. E em nome de Jesus, eis aqui o teu povo na manhã desse dia. O teu povo foi ministrado, recebeu a tua palavra. A tua palavra veio como uma fonte de águas vivas sobre a vida do teu povo. E eu creio que almas estão sendo saciadas. Almas estão sendo saciadas. Os sedentos, Senhor, estão encontrando água para beber neste lugar. Porque aqui existe uma fonte que jorra para a vida eterna. Ah, Senhor, que possamos sair daqui dessa manhã anunciando, Senhor, e levando essa água para outros sedentos. E que outros sedentos bebam dessa água. Não só porque nós estamos falando, mas também porque eles vão crer no Senhor e vão reconhecer que Tu és o Salvador do mundo. Eu te louvo, Senhor, pela Tua palavra. Eu te louvo pela vida dos meus irmãos. Meu Deus, o Senhor sabe como cada vida adentrou por essas portas. O Senhor sabe como cada coração chegou nessa manhã neste lugar. Cada alma, Senhor. E eu sei que eles estão bebendo dessa água. Cura, Senhor. Limpa. Que eles tenham as suas sedes saciadas aqui nessa manhã. Porque eles beberam água da vida. Eles beberam das fontes, das águas da vida, que é o Senhor Jesus. E aquele que bebe dessa fonte, do seu interior fluirão águas vivas. Do seu interior fluirão águas vivas. E dele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu abençoo a vida do teu povo. Eu te agradeço pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque a nossa alma está sendo saciada na manhã desse dia. Obrigado porque a nossa tristeza, obrigado porque os nossos vícios, obrigado porque o nosso pecado está sendo deixado aqui nessa manhã. E nós vamos deixar esse cântaro aqui e vamos sair daqui diferente, bebendo dessa água viva. Aleluia! Aleluia! Ainda com seus olhos fechados, você ouviu essa palavra nessa manhã? Talvez você chegou aqui como essa mulher samaritana, buscando em poços para matar uma sede física, uma sede natural. Mas Jesus está aqui com águas vivas, para que você nunca mais tenha sede dessas coisas novamente. Para que você nunca mais volte com esse cântaro nesses poços rasos. Porque Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte de água viva. E se você entrou aqui hoje, você sabe como é que está a sua vida. Você sabe como é que está a sua alma aqui hoje. E se você reconhece que você precisa beber dessa água viva aqui hoje, que você precisa entregar a sua vida para Ele, dá um sinal com a sua mão. Quero orar por você. Alguém aqui hoje? Alguém hoje? Pastor, eu quero. God bless you. Mas alguém aqui hoje? Alguém aqui hoje? Você quer beber dessa água, meu irmão? Você quer beber dessa água, minha irmã? Talvez você se afastou do Senhor. Talvez você se afastou da fonte de água viva e foi beber novamente em poços rasos. Mas hoje Ele te chama de volta. Hoje foi necessário. É mais uma vida ali. Deus te abençoe. Glória a Deus.